As estradas podem ser cheias de surpresas, desde encontros assustadores até situações de puro desespero. Com câmeras veiculares registrando tudo, alguns motoristas capturaram momentos inacreditáveis que parecem cenas de filme terror, porém são a mais pura realidade. Conheça as coisas mais perturbadoras capturadas em câmeras de carro. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já mete o tapa no like, se inscreva no canal e roda a vinheta. As câmeras veiculares, conhecidas como dashcams, registram tudo o que acontece durante uma viagem e, por conta disso, muitas vezes acabam capturando momentos incomuns, assustadores e até perturbadores, como essa tentativa de assalto que aconteceu no Chile. Enquanto trafegava por um viaduto estreito, o motorista de uma caminhonete foi impedido de prosseguir por um carro que bloqueava a passagem. No entanto, ao perceber que aquilo era na verdade uma tentativa de assalto, ele tomou uma atitude ousada, acelerou e jogou seu veículo no meio da rodovia para tentar escapar. Agora imagina só descer do carro sozinho no meio de um bando de criminosos. Talvez isso fosse ainda mais perigoso do que enfrentá-los ao volante. No fim das contas, apesar do susto e dos prejuízos, ele conseguiu escapar ileso, melhor do que cair na mão dos assaltantes. Agora, veja um motorista que, sem querer, ganhou uma segunda chance na vida. Ele estava dirigindo por uma estrada belíssima, cercada por montanhas, quando decidiu filmar a paisagem, já começando errado. Mas o pior ainda estava por vir. Ao entrar em um túnel, ele pisou fundo no acelerador como se conhecesse a pista de olhos fechados. O problema, assim que saiu do túnel, foi surpreendido por uma curva fechada e perigosa. Por conta da alta velocidade, ele perdeu o controle do carro e quase despencou dezenas de metros pelo desfiladeiro. O destino deu uma ajudinha e o veículo ficou preso em uma vala de escoamento de água, evitando uma tragédia. O motorista saiu sem um arranhão e esperou pelo resgate quietinho, sem nem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Isso que eu chamo de sorte. A câmera interna de um táxi registrou o verdadeiro azar que um motorista teve ao pegar seu primeiro passageiro do dia. Give me all your money, man. Man, I don't. Give me everything you got. Give me that now. I need it now. Um homem encapuzado e aparentemente armado entrou no carro e começou a ameaçar o taxista, que ficou completamente desesperado. O criminoso queria levar tudo o que pudesse e a tensão só aumentava. Listen, we can do this the hard way or we can do this the easy way, man. Let me see your wallet and let me see your phone. I need it all right now if you don't want to die, man. Okay. O que ninguém esperava, nem o motorista nem o assaltante, é que bem atrás deles havia uma viatura policial parada o tempo todo, observando toda a cena. A abordagem foi instantânea. Agora pensa na coincidência. O ladrão escolheu justamente um táxi aleatório para roubar e, por puro azar, tinha uma viatura bem ali. Mas a pergunta que fica é, como ele não viu o carro da polícia o tempo todo? Uma câmera de segurança registrou um momento inacreditável. Duas pessoas estavam saindo de moto quando, do nada, quase foram atingidas por um pneu desgovernado. O motociclista avançou, hesitou,
voltou e por muito pouco sua passageira, que estava grávida, não levou uma pancada absurda. Mas por sorte, ela foi mais rápida e conseguiu se esquivar no último segundo. Provavelmente o pneu saiu rolando após um acidente ou falha mecânica a alguns metros dali. Em 2018, um policial que patrulhava uma rodovia no Texas se deparou com uma cena digna de filme de terror. No meio da estrada escura, havia uma mulher caída, com metade do corpo estendido sobre o asfalto. Sem pensar duas vezes, ele saltou do carro e correu para ajudá-la. Mas, para sua surpresa, ela não estava ferida, apenas completamente embriagada. Depois de uma noitada intensa, o cansaço bateu e ela simplesmente apagou ali mesmo, no caminho de volta para casa. Agora, pensa comigo, quantos carros passaram por ali antes da viatura? Quantos motoristas desviaram dela no último segundo? E se algum deles não tivesse reflexos rápidos o suficiente? Isso poderia ter acabado muito mal. No meio de uma floresta, um motorista avistou outro carro parado e resolveu ver se estava tudo bem. Mas, ao se aproximar, entendeu rapidamente o que tinha acontecido. Uma árvore havia caído logo após uma curva, bloqueando a estrada. Os motoristas então desceram para avaliar a situação. O problema, eles não faziam ideia do perigo que estavam correndo. De repente, um caminhão gigante apareceu em alta velocidade e quase atropelou um dos homens. Não dá para saber se a mulher que estava no outro carro também conseguiu se salvar a tempo. Como o motorista não parece muito desesperado depois do susto, provavelmente deu tudo certo. Agora é melhor tirar esse tronco daí antes que outro veículo acabe se envolvendo em um acidente. Por mais de 15 anos, esse vídeo tem intrigado pessoas ao redor do mundo. Em 2009, uma câmera veicular registrou algo inexplicável durante uma viagem de um casal. No começo, parece apenas mais uma gravação comum, mas ao aumentar o brilho da imagem, é possível ver uma sombra escura atravessando a rodovia em poucos segundos. Tanto o motorista quanto a passageira notaram a estranha figura. A silhueta, de tamanho incomum, atravessa a pista em apenas 3 ou 4 passos. Para alguns, isso seria a prova da existência de alguma criatura misteriosa, como o Pé Grande. Outros acreditam que o casal presenciou algo ainda mais sobrenatural. Em abril de 2021, um homem voltava para a casa do trabalho quando, no meio do breu da rodovia, avistou algo que o deixou arrepiado. Parecia ser uma criança caminhando sozinha no acostamento. Imediatamente, ele entrou em contato com a polícia e informou o quilômetro exato onde havia visto a misteriosa figura. As autoridades foram até o local e procuraram por horas, mas nenhuma criança foi encontrada. O mais estranho, nenhum boletim de desaparecimento foi registrado naquela região, o que levou os policiais a suspeitarem que o motorista tinha inventado a história. Mas ele tinha uma prova incontestável. Sua câmera veicular registrou tudo. Quem era aquela criança? Por que ela estava ali sozinha? E mais importante, para onde ela foi? Mistério que segue sem resposta até hoje. Depois de dirigir por horas a fio, lutando contra o sono, esse motorista perdeu a batalha. E o resultado foi um verdadeiro pesadelo. Os olhos dele se fecharam por um instante, mas foi o suficiente para o pior acontecer. O caminhão que ele dirigia saiu da pista e foi direto para um vão entre as rodovias,
despencando até a pista de baixo. Por um verdadeiro milagre, ele saiu sem nenhum ferimento e, para sua sorte, nenhum outro veículo passava no momento da queda, o que poderia ter transformado a cena em uma tragédia ainda maior. Essa foi por pouco. Às vezes, o maior perigo na estrada não vem de outros motoristas ou falhas mecânicas, mas sim da própria natureza. Foi exatamente isso que aconteceu com esse carro, que foi atingido por um verdadeiro castigo divino. Mano, saca só a quantidade absurda de raios atingindo o chão, um atrás do outro, parecendo até que Zeus resolveu soltar um especial diretamente sobre o veículo. O impacto foi tão forte que o carro desligou na hora, devido a uma falha elétrica. Acredite se quiser, mas apesar dos estragos técnicos, ninguém se feriu. Os 5 integrantes da mesma família que estavam dentro do carro escaparam ilesos, tudo graças aos pneus do veículo, que funcionaram como isolantes. Mas imagina o susto de estar lá dentro. Dois amigos estavam viajando pela Indonésia quando se depararam com algo completamente bizarro no meio da estrada. Lá estava ele, um homem sentado no asfalto em posição de lótus, vestido inteiramente de branco. O mais assustador, ele sequer se mexeu quando viu o carro se aproximando. Os amigos entraram em pânico e não pensaram duas vezes. Deram meia volta e pegaram outra rota. E quem pode culpá-los? Infelizmente, o vídeo termina logo em seguida e até hoje ninguém sabe quem era aquela pessoa, nem o que ela estava fazendo ali, parada na estrada no meio da noite. Mas convenhamos, quem teria coragem de parar para perguntar? Enquanto dirigia por uma rodovia em Massachusetts, esse motorista viveu uma experiência digna de um teste de reflexos. Do nada, uma placa se soltou do carro da frente e voou diretamente contra o para-brisa dele. A visão ficou completamente comprometida em questão de segundos. Com a pista movimentada e sem tempo para pensar, ele confiou nos seus instintos e atravessou 2 faixas até conseguir parar no acostamento do lado direito. A verdade é que qualquer decisão poderia ter sido fatal, mas felizmente ele conseguiu parar o carro sem ser atingido por outro veículo. Quem diria que um simples capô poderia se transformar em um perigo tão grande? As câmeras veiculares registram de tudo no trânsito, mas esse motorista flagrou algo que ninguém espera ver na estrada: um avião pousando no meio da rodovia. Uma falha elétrica forçou o piloto a buscar um local de emergência para aterrissar. E por sorte, os motoristas na rodovia perceberam a situação a tempo. Eles abriram caminho, permitindo que o avião tocasse o solo sem grandes problemas. Mas nem todo pouso de emergência ocorre de forma tão tranquila. Em outro caso, um monomotor surgiu do nada e passou a poucos metros de um carro em movimento. Imagina o susto do motorista. A aeronave transportava 2 pessoas e, apesar do impacto ter destruído o avião, ninguém ficou ferido. Mas vamos combinar, tem gente que gasta a sorte como se fosse infinita. Esse caminhoneiro dirigia tranquilamente de madrugada quando sua câmera flagrou algo totalmente inesperado. No meio da escuridão, uma bicicleta foi jogada diretamente na frente do caminhão. O motorista, no entanto, não se abalou e continuou dirigindo como se nada tivesse acontecido. E quer saber, ele estava certo.
Essa é uma tática comum usada em tentativas de assalto na Jamaica. Criminosos jogam panos sobre bicicletas para que os motoristas pensem que alguém caiu e parem para ajudar. Assim, eles se tornam alvos fáceis. Claramente, dessa vez o plano falhou. E o criminoso? Bom, agora vai ter que arranjar outro meio de transporte para voltar para casa. Uma câmera veicular registrou um assalto na Rússia que deixou muita gente de cabelo em pé. O motorista trafegava por uma estrada de terra quando se deparou com uma perua atravessada no meio do caminho. Logo em seguida, 2 homens saíram do veículo e deixaram bem claro que aquilo era uma emboscada. Ele tentou desviar, mas os assaltantes bloquearam sua passagem o tempo todo. Quando eles finalmente tentaram abrir a porta do carro, o motorista viu sua única chance e acelerou com tudo. Agora imagina o que poderia ter acontecido naquele lugar deserto, com 2 desconhecidos armados com tacos de beisebol. Algo me diz que eles não estavam interessados em recrutar um novo jogador para o time. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!